Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lobac, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a rodada 10 da NFL, mais especificamente sobre os jogos de domingo. Eu já comentei o confronto entre o Miami Dolphins e o Baltimore Ravens, que foi um jogo improvável, né, de dominância defensiva. Você confere esse vídeo clicando aqui abaixo na descrição. Se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like para me ajudar, inscreva-se no canal, compartilhe para o seu amigo que também é fã de futebol americano e assine as notificações para você receber um aviso quando eu colocar o próximo vídeo, que provavelmente vai ser amanhã, depois do encerramento da rodada, que acontece hoje entre o Los Angeles Rams enfrentando o San Francisco 49ers no Levi Stadium. E eu vou comentar esse jogo amanhã, se tudo der certo. Muito bem, falando sobre os jogos de domingo, eu quero deixar uma citação aqui, que eu tenho repetido isso nos vídeos aqui que eu faço, quem me acompanha sabe. A citação é a seguinte: se você joga Madden, você vai reconhecer essa frase. Establish the running game to keep the defense honest. O que significa isso? Estabeleça o jogo corrido para manter a defesa honesta. Isso significa que é muito importante você ter um equilíbrio entre o jogo aéreo e o jogo corrido, principalmente estabelecendo o jogo corrido nas trincheiras para que você tenha a defesa honesta no sentido de que ela vai se preocupar com todas as ferramentas que você tem. Isso é muito importante e eu estou aqui com o uniforme do Dallas Cowboys porque na minha concepção o Dallas Cowboys tem feito isso muito bem com Ezekiel Elliott. Só que o caso dos Cowboys, né? Vamos começar então já de uma vez entrando no confronto aqui entre Falcons e Cowboys. O que aconteceu nesse jogo? A gente teve o problema que a gente já tem observado há algum tempo, que é a linha ofensiva do Falcons não dando muito tempo para o Matt Ryan trabalhar dentro do pocket. Não estou dizendo que é uma linha ofensiva horrível, mas ela não tem sido suficiente para o que o Matt Ryan precisa. Tá? O Falcons tem uma alternativa interessante com o Cordell Patterson, que é um jogador muito dinâmico. Ele planta como wide receiver, ele planta como running back. Isso é muito interessante. Tem outras ferramentas também, mas só que foi muito complicado, né? Especialmente diante dos Cowboys em casa, porque o Cowboys aqui é um ponto fora da curva, no sentido de que é um adversário muito difícil, especialmente quando dentro de casa. Né? A gente viu aquela zebra semana passada dos Broncos, né, batendo os Cowboys, mas só que aquilo ali realmente foi uma zebra. A regra, né, o conhecimento de domínio público aqui é os Cowboys jogar muito bem, até porque tem um dos melhores elencos da NFL, seja defensivamente como ofensivamente. São muitas armas, é um arsenal que o Dallas Cowboys tem. A gente pode citar aqui o próprio Dak Prescott, que é um quarterback excelente, o Ezekiel Elliott, CeeDee Lamb, pelo lado da defesa a gente tem o Trevon Diggs, Micah Parsons, a gente também tem no ataque o Amari Cooper, o Michael Gallup, enfim, é um time que tem nomes assim impressionantes, né? São jogadores que fazem muita diferença dentro da sua posição. A gente está vendo uma melhora do Ezekiel Elliott, né, ele que pontuou 2 vezes ontem. O Trevon Diggs lidera a NFL em interceptações. Então, assim, são jogadores que desequilibram em qualquer elenco em que façam parte, especialmente no elenco do Dallas Cowboys, que é um dos melhores da NFL, eu digo isso com tranquilidade. Ontem a gente viu uma dominância, o ataque dos Falcons não conseguiu trabalhar. E por outro lado, cara, o Cowboys pontuou de todas as maneiras possíveis, correndo com a bola, lançando, até os special teams bloqueando retorno de bloqueando punch no caso. Então, assim, foi um domínio completo e a gente tem que destacar aqui a performance, né, do Dak Prescott com 296 jardas, 2 touchdowns, o CeeDee Lamb com 6 recepções, 94 jardas, 2 touchdowns, um jogo excelente do Dallas Cowboys e aqui a equipe voltando à normalidade, que é o que a gente espera. O confronto entre o Tennessee Titans, né, jogando em casa contra os Saints, a gente viu um jogo mais equilibrado aqui. Eu queria destacar a performance do Trevor Siemian, que ele fez passes muito bons em janelas pequenas, muitas vezes, né? Ele lançou para 298 jardas, 2 touchdowns. A gente também teve o Ingram, né, com 14 carregadas, 47 jardas, 1 TD. O New Orleans Saints que jogou sem o Alvin Kamara, né, e a gente já sabe também que provavelmente o James Winston não deve voltar tão cedo. Então o Trevor Siemian, eu acredito que ele tem feito um bom jogo, um bom papel até aqui como titular.
E eu sempre destaco, né, o quanto esses jogadores que são reservas, né, eles vêm com muita vontade de mostrar trabalho. E eu acredito que o Trevor Siemian precisa melhorar, principalmente os passes em profundidade. Eu vi em alguns momentos ele fazendo o overthrow, né, que é o passe passando do recebedor, mas isso é uma coisa que ele consegue acertar aí com sincronia com o corpo de recebedores. Eu acho que não é nem falta de talento para o passe, né? É falta de sincronia com o recebedor. Isso é uma coisa que pode ser acertada. Por outro lado, o Tennessee Titans sem o Derrick Henry, mas sem problema também. Um bom jogo corrido, uma boa dinâmica, né, de equilíbrio entre passes e corrida, e é basicamente a citação que eu fiz aqui no início. Né? O Tennessee Titans ele conseguiu vencer esse jogo aí por uma diferença muito pequena. O Saints ofereceu até o final do jogo, né, opções, né, para reverter esse placar, e foi uma questão de quem errou menos ganhou. Eu tenho dito isso em jogos competitivos, é assim que acontece. E foi um jogo competitivo. O New Orleans Saints poderia ganhar esse jogo tranquilamente, mas o Tennessee Titans conseguiu acertar mais e o New Orleans Saints aqui perdeu a oportunidade em algumas situações específicas, né, de turnover, onde poderia ter feito toda a diferença, e principalmente também os dois extra points, né, que foram perdidos aí pelo kicker. Então são detalhes que acabam fazendo a diferença no todo. Jaguars e Colts. Esse jogo aqui eu fiquei muito surpreso com o que o Jaguars fez, que até o final do jogo também, parecido com o confronto entre os Saints e Titans, o Jaguars voltou para o jogo. Ele poderia realmente ter conseguido até empatar ou vencer o jogo, mas não foi o que aconteceu. Aqui eu quero destacar novamente o quanto que o Jonathan Taylor tem sido importante para o Carson Wentz. Ele foi a melhor coisa que aconteceu para o Carson Wentz, né, nessa temporada que ele está tendo essa oportunidade com os Colts, porque o Jonathan Taylor ele conseguiu agora empatar com o Derrick Henry, né? Veja só, o Derrick Henry é tão alienígena, cara, que ele já está há 2 rodadas sem jogar e ele continua sendo o líder de jardas corridas, mas agora o Jonathan Taylor conseguiu empatar com ele, né? Certamente isso só aconteceu porque ele realmente está sem jogar. Então ambos agora têm 937 jardas corridas e o Jonathan Taylor provavelmente agora vai liderar essa lista aí, seguido pelo Nick Chubb, o Ezekiel Elliott e o Dalvin Cook do Minnesota Vikings. E a gente já vai falar do Dalvin Cook, que foi uma ferramenta muito importante para esse jogo, inclusive a razão de ter feito aquela citação, né, do estabelecer o jogo corrido. Beleza, voltando aqui então para falar sobre o Colts, né? A ferramenta desse jogo foram as 21 carregadas do Jonathan Taylor, 116 jardas, um touchdown, e realmente a gente viu aqui o Colts fazendo uma boa performance, mas apesar de ter feito uma boa performance, não foi muito convincente, tá? A defesa do Colts aqui eu acho que não fez um bom jogo. A gente consegue perceber isso principalmente quando você tem o ataque do Jacksonville Jaguars, que não tem sido uma força, né, ofensiva, conseguindo pontuar e até mesmo entrar ali para o jogo, podendo ter chance de vitória, inclusive. Então, ceder 17 pontos para o Jacksonville Jaguars em casa é um sinal de que teve uma pane ali defensiva que precisa ser acertada para a próxima semana. Falando sobre Browns e Patriots, aqui eu fiquei muito surpreso porque eu vi realmente um apagão pelo lado do Cleveland Browns. Foi um jogo bem ruim do Baker Mayfield. Eu fiquei surpreso, eu achei que ele não estava bem. É aquele dia que não é o seu dia, né? Ontem foi isso que aconteceu com o Baker Mayfield. E por outro lado, a gente viu a defesa também do Patriots fazendo um bom trabalho, especialmente a secundária. Lembrando que a secundária do New England Patriots, ela tem liderado a NFL em interceptações. Eu vou até conferir de novo essa estatística aqui para não falar errado. Vamos ver se eles continuam aqui. Não, agora eles foram superados aqui pelo Buffalo Bills, né, que tem 15 interceptações, seguidos pelo Dallas Cowboys, até porque tem o Trevon Diggs, né, aí liderando, e o New England Patriots também com 14. Mas até semana passada o Patriots estava, né, com a sua secundária aí liderando em interceptações. Então a gente tem aqui isso aparecendo também nesse jogo e fazendo diferença, claro, contra o Baker Mayfield. Por outro lado, a gente teve o Mac Jones fazendo um bom jogo. Ele acertou 19 dos 23 passos tentados, uma média bem alta,
quase 200 jardas, 198 e 3 touchdowns. A gente também teve o jogo corrido do Patriots funcionando bem, com 20 carregadas para 100 jardas e 2 touchdowns do Stevenson. Então, aquele velho ditado, né? O Bill Belichick, ele consegue identificar fragilidades na sua defesa. E quando ele identifica essas fragilidades, ele vai trabalhar em cima disso. E ele conseguiu fazer isso muito bem com o jogo corrido ontem e funcionou perfeitamente, aliviando a pressão em cima do Mac Jones. Ele que é um quarterback calouro, né, que é como dito nas transmissões, seja norte-americana como os próprios comentaristas aqui do Brasil, que ele atua como se fosse um calouro, como se fosse um veterano, perdão. Ele realmente eu espero não me decepcionar, né? Porque se o Patriots conseguir realmente ir para a pós-temporada, vai ser a prova de fogo dele. Mas pelo que ele tem apresentado até aqui, é impressionante, cara. Impressionante, com certeza o melhor rookie dessa temporada. O Mac Jones aí que está se provando a cada dia melhor. Então vamos ver o que ele vai fazer, né? Se o time realmente for para a pós-temporada, porque vai ser uma coisa muito importante para ele, se ele conseguir realmente conduzir o time numa pós-temporada no seu primeiro ano como titular de uma franquia da NFL. Os jogadores de Alabama, né, são conhecidos por serem bem treinados e tal. A equipe de Alabama, muita gente fala que poderia até disputar jogos na NFL que seria competitivo, especialmente contra Houston Texas, Jacksonville Jaguars, Detroit Lions, né, equipes aí que o Miami Dolphins até pode entrar nessa categoria nesse ano que tem sido muito ruim. Mas isso é uma piadinha que o pessoal faz, mas ela tem um fundo de verdade. A gente viu, por exemplo, nesse domingo, jogadores de Alabama fazendo muita diferença, né? O Jalen Hurts, o Mac Jones, o próprio Tua, né? São jogadores aí, você vê que é uma escola de quarterbacks, né? Que tem fornecido jogadores para a NFL. Vamos voltar aqui, né, para o assunto do vídeo, que é a análise da semana 10. O Bills aqui amassando o New York Jets que jogou em casa. E aqui a gente vê duas situações se apresentando, né? Primeiro, o White, que criou-se uma grande expectativa por conta daquela performance excepcional dele contra o Cincinnati Bengals, e depois ele acabou se machucando na próxima semana, e agora ele teve a oportunidade de começar o jogo de novo e apresentando problemas aqui de leitura, especialmente quando a secundária do Buffalo Bills estava fazendo marcação por zona. Ele acabava se sentindo um pouco mais confortável para procurar um confronto individual ali que favorecesse, e ele acabava errando às vezes a janela. E também quando o placar já começou a ficar muito distante, né, muito elástico, ele meio que chutou o pau da barraca e começou a lançar bolas ali que tipo, vou tentar, já perdemos o jogo mesmo, então vou ver o que vai acontecer, o famoso garbage time, né? Então, acabou que o Buffalo Bills aproveitou também esse tempo aí que já estava tipo jogo ganho e meteu pontuação ali chutando defunto, né? Mas aqui o Jets realmente teve um problema defensivo nesse jogo, né? A gente viu a secundária do Jets sofrer muito com os passes em profundidade. O Josh Allen já é conhecido por ter um bom braço, ser um cornerback talentoso e preciso, e ele conseguiu tirar proveito disso, né? A secundária dos Jets aí sofreu um baile realmente do corpo de recebedores, e também o Singletary, né, correndo 7 vezes, 43 jardas e um touchdown. Você vê que correu até pouco, né, o Buffalo Bills, mas aqui conseguindo se recuperar. O Buffalo Bills, né, que perdeu para o Jaguars na semana passada num jogo bizarro, então aqui mostrando novamente a sua força contra uma equipe que estava jogando em casa, mas que não tinha uma grande expectativa criada também, né, em relação ao Jets nesse confronto. Lions e Steelers, esse jogo aqui, para mim o Steelers merecia perder, tá? Vou fazer um comentário à parte em relação ao Rudolph, né, o Mason Rudolph. Muita gente critica, mas o Rudolph fez um bom jogo, na minha concepção. Avaliando especificamente algumas situações onde ele fez passes em janelas muito curtas, sabe? A gente precisa dar mérito para esse tipo de coisa. Tá? 242 jardas, um touchdown. É claro que ele tem problemas, é claro que ele não é reserva por acaso, mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisa a oferecer. E essa rotação, né, de quarterbacks, ela é interessante. Todo mundo quer ver novidade. Todo mundo, quando vai ver um jogo que tem um quarterback diferente, vai com essa expectativa de caramba, o que será que esse cara vai produzir?
E isso é bom, a equipe precisa desse tipo de coisa, até porque o Big Ben não vai durar para sempre. E a gente já está vendo nesse ano uma queda de produção muito significativa, é muito questionável até mesmo o que vai acontecer com ele daqui para frente. Então é importante a gente depositar algumas fichas aqui no Mason Rudolph, porque no presente momento é o que se tem. Tá? O jogo aqui foi marcado por muitas faltas, muitos erros, especialmente no final ali do jogo. Eu acredito que o Detroit Lions merecia, coitado, essa vitória aqui. E esse overtime foi uma coisa bizarra. Se você não viu, bota aí os melhores momentos no YouTube, melhores momentos, né, desse jogo, e você vai ver que foi um jogo assim muito complicado. O Steelers fez um field goal somente no segundo quarto, um field goal no terceiro quarto e um field goal no quarto período. E foi um jogo muito esquisito, cara. Realmente, essa partida aqui, eu imaginava que o Steelers iria vencer, mas assistindo os melhores momentos do jogo, eu não vi o jogo, né? Mas assistindo os melhores momentos, eu senti aqui que o Detroit Lions merecia mais essa vitória, né? E o jogo acabou empatado, o primeiro empate aí da temporada. Buccaneers e Washington. Realmente aqui a gente teve uma surpresa, né? Washington jogando em casa, um placar aí que não foi muito elástico, né? 29-19, então um field goal aí e um touchdown duas posses de bola, né, de diferença. A gente viu a defesa, especialmente a secundária do Washington fazendo um bom trabalho. E eu queria destacar aqui a diferença entre uma interceptação e um passe errado. Uma coisa é você interceptar um passe. Isso quer dizer, o passe foi feito corretamente para o destinatário e você antecipou isso. Você conseguiu prever a jogada, antecipar e interceptou esse passe. E outra coisa é quando o quarterback faz um passe errado. Né? Ele passou para o defensor. E a gente viu aqui em um determinado momento a primeira interceptação do Brady. Ele realmente foi um deflection, né? A bola meio que respingou ali e ficou com o defensor. Mas na segunda interceptação, não foi uma interceptação. Foi um passe errado. Ele lançou para o defensor, não tinha ninguém ali. Né? E a gente vê muito isso na NFL, tanto injustiçando quarterbacks, né, que fazem passos corretos e o mérito é do defensor e não é dado ao defensor, colocam como se fosse um erro do QB, e o contrário também acontece, quando o defensor é creditado por uma interceptação, que não foi uma interceptação, foi um passe errado. O passe foi para ele, foi para o defensor. Feito esse pequeno comentário aqui, foi interessante a partida do Taylor Heinicke, 26 acertos de 32 tentativas, 256 jardas, um touchdown, o Gibson com 24 carregadas, 64 jardas e 2 touchdowns, e pelo lado de Tampa Bay, o Mike Evans, né, com 2 recepções, 62 jardas e um TD, mas um jogo aqui improvável também. Acho que ninguém imaginava que o Washington iria bater o Tampa Bay Buccaneers, especialmente dificultando a atuação do ataque. Eu acho que essa foi a chave, inclusive aqui, que foi conseguir fazer pressão, né, em cima do Tom Brady e forçar esses erros aí que foram realmente o diferencial para devolver a posse de bola para o Washington. E a gente não pode também tirar o mérito do ataque do Washington que conseguiu trabalhar. Panthers e Cardinals. Quem diria que o Panthers iria vencer o Cardinals? A gente teve aqui o retorno do Cam Newton, né, para sua antiga franquia. E a gente teve o Cardinals desfalcado ainda. O Colt McCoy, ele é muito injustiçado também, muita gente critica, fala que ele só serve para ser reserva. Eu já disse aqui que eu sou fã dele, então eu posso até ser um pouco suspeito para falar. Mas eu acho que ele é um bom quarterback. E apesar aqui do Cardinals ter perdido esse jogo, eu vejo muito mais o mérito aqui do Carolina Panthers do que propriamente uma incompetência do Cardinals. O Cardinals tem se mostrado como um grande nome, né, um favorito, até 2 semanas atrás imbatível, mas agora está 8-2 e o Carolina Panthers, que já vinha muito mal, e essa volta do Ken Newton muito mais do que um fator técnico, é um fator emocional, né? De tentar resgatar aquela franquia, né, do Super Bowl 50, que chegou como favorito. E a gente teve também a volta do McCaffrey, isso faz uma grande diferença, né? Seja em números, seja em fator motivacional também. Então, essa vitória aqui do Carolina Panthers, para mim, é muito mais um fator
de motivação do que um fator técnico. Isso pode fazer muita diferença para o time que agora está com a campanha 5-5 e 34-10 demonstra aqui que houve realmente um problema defensivo da equipe do Cardinals também, né? Porque esse ataque, embora tenha o retorno do McCaffrey, tem essa rotação aí, o Ken Newton entrou praticamente em momentos pontuais aqui do jogo, né? Então essa rotação de quarterback não é uma equipe que tenha um poder ofensivo muito grande. Pelo menos até o momento, né? Eu não sei até que ponto isso era problema com o Sam Darnold. Vamos ver como que vai ficar esse rearranjo, né? Como que vai ser reestruturado esse ataque agora com o retorno do Ken Newton. Esse jogo ficou um pouco confuso para mim. Eu não sei em que momento ele vai se encaixar definitivamente ou vai ficar realmente essa rotação. O Cardinals aqui pode se preocupar defensivamente, mas o ataque eu não acredito que seja uma grande preocupação. O ataque do Cardinals é muito bom, precisa simplesmente conseguir fazer a leitura do que a defesa está fazendo para conseguir explorar essas fragilidades, e não aconteceu isso ontem. Vikings e Chargers, aqui eu quero dizer o porquê daquela citação lá no início do vídeo, né, de estabelecer o jogo corrido. O que aconteceu aqui com o Los Angeles Chargers? O Vikings, sabendo de todo o potencial do Justin Herbert, eles simplesmente tiraram homens do box e colocaram quase que o jogo todo a sua secundária muito povoada, né? Sabendo dos passes em profundidade, das big plays, e isso é um convite para o jogo corrido. Né? Quando você tem poucos homens no box ali fazendo pressão e você tem uma secundária muito recuada, você basicamente está convidando a outra equipe para correr com a bola. Só que o Los Angeles Chargers não fez isso. E não fazendo isso, eles cometeram um erro terrível. Eles poderiam ter explorado isso muito bem e foi exatamente o que o Minnesota Vikings fez, né? A gente teve aí o Dalvin Cook com 24 carregadas, 94 jardas e 1 TD, e isso funcionou muito bem para aliviar a pressão em cima do Kirk Cousins. É como diz o ditado, se você estabelece o jogo corrido, você vai ter a defesa muito mais precavida, respeitando muito mais o seu jogo. Quando você estabelece o jogo corrido, você consegue fazer o play action melhor, você consegue fazer o read option melhor, você consegue explorar mais as rotas slants dos receivers, né? Tudo funciona como uma engrenagem. E nesse jogo aqui, a gente tem que dar crédito também para o Kirk Cousins, com 294 jardas, 2 touchdowns. O Jefferson também com 9 recepções, 143 jardas, embora não tenha capitalizado, fez um bom jogo. A equipe do Minnesota Vikings, né, que é muito azarada, faz bons jogos e perde. Aqui realmente foi recompensada pela sua boa performance, e o Los Angeles Chargers penalizado pela sua negligência de não ter reconhecido, né, a fragilidade da defesa, que não é uma fragilidade, foi um plano de jogo, e não ter corrido mais com a bola. Então aqui foi muito merecida essa vitória do Minnesota Vikings. Os Eagles aqui conseguiram provar que o que aconteceu na semana passada realmente foi uma zebra, né? O Broncos perdendo em casa. Os Eagles aqui fizeram um bom jogo. O Ted Bridgewater até teve um número interessante, né? 226 jardas, mais nenhum TD. O Howard, né, com 12 carregadas pelo lado dos Eagles e 83 jardas. Mas a gente viu aqui realmente um problema, muito mais um problema defensivo do Denver Broncos do que um mérito ofensivo do Philadelphia Eagles. Eu não quero tirar o mérito, tá? Eu estou dizendo que equiparados, né, você teve realmente um problema maior da defesa dos Broncos do que uma performance melhor do Philadelphia Eagles, isso na minha concepção. Apesar disso, eu quero destacar aqui que o Jalen Hurts fez um bom jogo e que eu acredito realmente que o Philadelphia Eagles já estava merecendo uma vitória há algum tempo e isso demorou para acontecer. Então, nesse jogo, a gente vê agora os Eagles, né, ficando com 4-6, o Broncos ficando com 5-5 e deixando ainda mais aqui complicada essa divisão, que é uma loucura, né? Se você for olhar aqui, eu tô com a tabela de classificação atualizada.
Os Cowboys lideram a NFC Leste com 7-2. Os Eagles ficam 4-6 e dependendo do que vier a acontecer com o Washington, né, daqui para frente, isso daqui está aberto, porque o Washington acabou ficando equiparado com o New York Giants, né, que também está 3-6. Então, tudo pode acontecer nessa divisão. Aproveitando que a gente está falando de classificação, né, o Cardinals continua liderando a NFC Oeste com 8-2, o Rams vem logo ali na cola. Hoje o 49ers vai jogar, o Seahawks continua embaixo. O NFC Norte, o Packers continua soberano, o Vikings com essa vitória fortalece a sua segunda posição. O Bears, graças a Deus, não jogou essa semana, então eu não sofri. O Lions não tenho o que falar. Buccaneers continua liderando a NFC South, mas a gente tem o Saints ali também com 5-4 e o Carolina Panthers que agora entra para a briga. Até o Atlanta Falcons, né, tá 4-5. Então, dependendo do que o Panthers fizer na próxima semana, tudo pode mudar aqui nessa divisão. Muito bem, voltando aqui para terminar de falar, né, sobre o confronto entre Packers e Seahawks. Infelizmente o Seahawks perdeu esse jogo. O Aaron Rodgers fez um bom jogo, o anti-vacina, né? 23 acertos de 37 passos tentados, 292 jardas, interceptado uma vez. A gente teve o Dylan carregando a bola 21 vezes, 66 jardas e 2 touchdowns. E a gente teve realmente um jogo muito medíocre do ataque do Seahawks. O Russell Wilson tava assim, cara, um dos piores jogos aqui que eu vi da carreira do Russell Wilson. Ele estava voltando dessa lesão aí, uma fraturazinha, né, que ele teve no dedo, e foi um jogo terrível do Russell Wilson, cara. Fez aqui passes assim bizarros, né? Não sei o que aconteceu. E o Packers soube aproveitar isso muito bem, né? A defesa do Packers também fez um bom jogo, mas o Seahawks realmente horrível, horrível aqui nesse jogo. 17-0 o placar, pouca coisa para comentar. O Devontae Adams, né, com 7 recepções, 78 jardas. E eu queria muito que o Packers tivesse perdido esse jogo, mas não aconteceu. Terminando aqui, eu quero falar sobre esse Sunday Night Football, que foi Chiefs e Raiders. Muita gente ficou animada com essa vitória dos Chiefs, né, dizendo eles estão consertando os problemas, e eu discordo severamente disso. Eu queria dizer que os problemas dos Chiefs permanecem. E eu vejo aqui, primeiro, o Raiders aqui teve um apagão nesse jogo, jogou muito mal. Então, a defesa do Raiders jogou mal, o ataque jogou mal, o time jogou muito mal. O Patrick Mahomes é aquele cara que ele é fora do comum, né? Ele é muito talentoso. Só que o problema disso é que ele tem uma confiança que faz com que ele se coloque em situações muito bizarras. A gente viu nesse jogo aqui pelo menos 3 ou 4 situações em que ele deveria ter sido interceptado, e ele só não foi interceptado porque o recebedor fez um esforço, né, acima da média, teve uma performance acima da média e conseguiu pegar um passe ali maluco que ele fez, né? E essa capacidade que ele tem de improviso é muito perigosa, porque é uma faca de dois gumes, né? É uma via de mão dupla. Se ele acerta, é um gênio. Mas se ele erra, fica muito feio, porque eu acho que isso é uma coisa que ele precisa amadurecer. O Patrick Mahomes é muito talentoso, mas ele precisa de um amadurecimento. Eu vejo, por exemplo, o Mac Jones muito mais maduro do que o Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes é muito talentoso, mas eu vejo que essa capacidade dele de improviso atrapalha muito o jogo dele, porque ele sente confiança para fazer coisas que não devem ser feitas, certo? Então, isso é muito perigoso e pode prejudicar ainda muito o Kansas City Chiefs. A gente sabe que as defesas já têm se organizado para se programar contra isso, e isso daqui vai custar muito caro se não for acertado, né? O Patrick Mahomes precisa ser polido, precisa que o Andy Reid, né, e a coordenação ofensiva dos Chiefs comece a podar um pouco esse tipo de comportamento dele, que especialmente em pós-temporada, isso daí pode ser penalizado e trazer, cara, um turnover pode mudar um jogo, né? Então, se ele continuar tendo atitudes como essas que ele teve no jogo de ontem,
você pode perder um jogo por causa disso. Então, muito legal, a gente vê aqui o Travis Kelce fazendo um bom jogo, a gente vê o Williams, né, com 11 carregadas, 43 jardas, o Patrick Mahomes com mais de 400 jardas, inclusive com o jogo de ontem ele passou a liderar a NFL em jardas passadas, 5 touchdowns, ótimo, a gente sabe tudo que ele é capaz de fazer, mas esse problema, esse defeito pode custar muito caro. Nessa semana não jogaram o Bears, graças a Deus, Bengals, Giants e Texans. E hoje termina a rodada com o confronto entre Rams e 49ers. Eu volto aqui amanhã para comentar esse jogo. 30 minutos de vídeo. Então é isso. Um forte abraço. Até a próxima.